O meu nome é Felipe e hoje eu contarei 3 relatos, dos quais 2 aconteceram com a minha avó e outro aconteceu com a minha mãe e o último que aconteceu comigo. Então, prepare para ouvir os relatos que eu juro que são verídicos. O primeiro relato aconteceu com a minha avó e eu contarei com as suas palavras. Olá, eu me chamo Teresa. E esse fato se passou em 1970. Nesse ano, eu passei por uma experiência que eu nunca pensei que passaria em toda a minha vida. Bem, eu moro até os dias de hoje em uma casinha no interior de Minas. E ao redor dessa casinha tem uma grande mata e o lugar é uma roça. E pelas redondezas haviam poucos moradores. E eu passei a morar lá desde os meus 14 anos de idade. E foi quando eu conheci o Raimundo, a quem eu me apaixonei e me casei com ele. E nós tivemos 12 filhos. Éramos uma família unida. E eu tinha uma vizinha que morava a 3 quilômetros de distância da minha casa. E eu sempre ia na casa dessa vizinha por volta das 16 horas para conversarmos e assistir TV. Porém, eu sempre voltava para casa por volta das 18h30 e eu gostava de ir embora a pé, pois admirava a paisagem e também gostava de ver as estrelas por tudo que é canto no céu. E uma certa vez, eu estava voltando da casa da minha vizinha Valéria, porém, diferente dos outros dias que eu voltava às 18h30. Esse dia, eu estava saindo da casa dela às 19h15. Isso porque, quando a novela terminou, a gente ficou conversando e falando sobre a vida alheia. Bem, e lá estava eu caminhando para casa, e seria um longo percurso, por causa que da distância da casa da Valéria até a minha casa são 3 quilômetros. Bem, quando faltava 1 quilômetro para chegar, eu resolvi parar um pouquinho, até porque eu já tinha andado 2 quilômetros, estava um pouco cansada. E também eu tinha um pequeno pressentimento que alguma coisa me seguia pela mata ao redor. Mas quando eu parei, aquele barulho que até então eu não sei se eu estava imaginando, também parou. Mas daí foi quando eu ouvi uns assobios vindo da mata ao meu lado direito. E no início eu achei normal, pois acreditava ser assobio de passarinhos ou dos animais noturnos. Porém, o assobio começou a ficar mais alto e se tornando aquele assobio enjoativo que bate no seu ouvido e o seu ouvido chega a doer. Então eu pensei comigo mesma, mas quem é o doido que tá dentro da mata assobiando? Pensei isso. Então voltei a caminhar e apressei o passo. E após eu ter dado uns 20 passos, os assobios que até então já estavam ficando distante, novamente voltou e com mais força ainda, fazendo os meus ouvidos doerem bastante. Eu olhei para trás e para os lados e não vi nada. Então comecei a caminhar mais rápido ainda, mas parecia que quanto mais eu andava rápido, mais aquele assobio continuava me perseguindo. E quando faltava apenas 40 metros de distância da minha casa, eu fui surpreendida com algo assustador que apareceu na minha frente. Aquilo era um vulto saindo do mato ao lado direito. E
E era como se aquilo fosse uma criança e aparentava ter 1,40 m de altura, de tão baixo que era. Ele também aparentava ter um chicote em suas mãos. Os seus cabelos eram desgrenhados e a sua pele era escura e acinzentada e era extremamente magro. E quando eu vi aquilo, eu logo me lembrei das histórias que a minha mãe me contava bastante sobre o Curupira e também sobre a Caipora. Aquela coisa ficou parada no meio do caminho de onde eu tinha que passar para continuar, para chegar até em casa. Mas aquilo não se virou para mim. Estava apenas de frente para o mato, ao meu lado esquerdo. Então, novamente eu comecei a ouvir aqueles assobios muito forte. E daí então, eu me ajoelhei ali mesmo e comecei a orar o Pai Nosso e o Ave Maria. E aqueles minutos de terror, que pareciam serem horas, duraram algum tempo, até que quando eu abri os meus olhos, eu percebi que aquela coisa já não estava mais lá, e os assobios pararam. E na mesma hora, eu agradeci ao meu bom Deus por ter me livrado, seja lá do que fosse. Me levantei, apressei o passo, e chegando em casa, eu contei tudo para o Raimundo o que havia acontecido. E foi então que ele me contou algo que também tinha acontecido minutos antes que eu chegasse em casa. Ele me relatou que mais ou menos meia hora antes, ele ouviu gritar o nome dele. Ele desconfiado que havia alguma coisa errada, mesmo ouvindo a minha voz claramente. Ele começou a fazer uma oração e 2 minutos depois, ele começou a ouvir uma forte gritaria e o vento ficou muito forte. E isso durou por cerca de 10 minutos e então tudo parou. E quando ele me contou isso, foi aí que eu tive certeza de que era uma caipora ou curupira. Pois reza a lenda que a caipora é parecida com o curupira, porém ela não só assobia e faz toda aquela gritaria, como também sabe imitar vozes de pessoas e a aparência como o curupira faz. No dia seguinte, eu peguei um fumo, 2 cigarros e uma cachaça. Fui lá para dentro do matagal e deixei em um certo local. E então eu voltei a fazer os meus afazeres domésticos. E depois disso, nunca mais ouvimos nada e nem mesmo vimos nada. Diz a lenda que o curupira é um anão forte e ágil, de cabelos ruivos, pés virados para trás e muito travesso. A principal característica desse ser maléfico são as suas pegadas invertidas, usadas para confundir os caçadores que tentam capturá-lo ou destroem as matas e florestas, assim como os que caçam animais. Mas mesmo se você não for uma pessoa mal intencionada, não quer dizer que estará livre dele. O curupira é conhecido como protetor das matas. A lenda diz que muitos caçadores fazem um novelo com cipó e escondem bem a ponta. E curioso ao extremo, o curupira fica entretido com o novelo e o caçador consegue fugir. Além disso, a criatura tem o hábito de beber pinga e fumar. E por isso, até hoje, quando as pessoas vão à floresta, muitos caçadores levam um maço de cigarro e uma garrafa de pinga de oferenda ao curupira. E assim, não serem surpreendidos pela criatura perversa. Bem, Fael, esse é o primeiro relato e aconteceu com a minha avó na década de 70. E muito em breve eu trarei os outros 2, o qual ocorreu com a minha mãe e outro comigo. Espero que tenham gostado do meu relato e acreditem, essa criatura existe e esse relato é 100% real. Boa noite.
Olá, eu me chamo Renata, tenho 43 anos e moro no interior do Ceará. Tenho inúmeras histórias que aconteceram comigo diariamente, indicando que nós nunca estamos sozinhos. E desde os meus 5 anos, eu vejo coisas que os outros não veem. Eu sinto e ouço também. Eu não sei se faz sentido eu contar todas elas, porque pode parecer a quem escuta que são aquelas histórias que você conta em volta da fogueira, como se quisesse cada vez inventar uma nova. Mas eu garanto que são todas muito verídicas e as sensações que elas deixam são inesquecíveis. Mas essa, nem o meu marido, que também presenciou o fenômeno, ele não acredita. A mãe do meu marido faleceu em 2010. Ela era muito apegada a um desses rádios antigos da década de 70, a pilha, e que tem um botão de sintonia para você girar. E quando você gira o botão, ele liga, e daí você usa o mesmo botão para sintonizar. Só que a minha filha de 2 anos na época, ela arrancou o botão, então agora tem que fazer um certo malabarismo para mudar de estações. E eu sempre deixava ele desligado do lado do meu computador. O meu marido resolveu ficar com o rádio, pois a minha sogra era muito apegada a ele, e ela sentava na porta de casa, na sombra do juazeiro, e ficava escutando as músicas do seu velho rádio por toda a tarde. Bem, ela faleceu e o meu marido ficou com o rádio como recordação da sua mãe. O meu marido trabalhava à noite, das 18 horas até a meia-noite e 30. E então, quando ele chegava em casa, já era próximo de 1 da madrugada. E todo dia, lá pelas 20 horas, o rádio ligava sozinho e tocava as músicas preferidas da minha sogra, até a meia-noite em ponto. Exatamente todas as músicas que ela gostava de ouvir. E daí ele desligava e parava. O som às vezes era muito alto e às vezes muito baixo e às vezes até chiando muito, mas sempre tocava. E eu nunca conseguia desligar e nem mudar de estação e nem alterar o volume, e mesmo sem as pilhas o rádio tocava. Eu contei para o meu marido e ele não acreditou. Mas um belo dia que ele não foi para o trabalho, o rádio tocou do mesmo jeito de sempre, a mesma música por 4 horas seguidas. E mesmo o rádio estando sem as pilhas, o que era impossível do rádio funcionar. O meu marido só falou que tinha que consertar o tal do rádio e escondeu ele. E mesmo eu mostrando, independente do rádio estar quebrado ou não, era impossível aquele troço tocar sem pilhas. Mas o meu marido, para não admitir que era algo sobrenatural, ele insistiu que era defeito no rádio e até inventou uma desculpa que o mesmo poderia ter acumulado carga elétrica e por isso ligava e tocava sozinho. Bem, eu nunca mais ouvi ele tocar. Claro, não faço ideia de onde ele está, mas de vez em quando, de noite, quando estou no computador, eu ouço a música da Carmen Miranda bem baixinho e abafado, só por uns instantes. Eu acho que é fruto da minha imaginação, pois eu já estou acostumada com o tal fenômeno. Bem, está aí o rádio sendo utilizado como um portal para transmitir algum tipo de mensagem da minha sogra para o meu marido e eu. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é que esse rádio, antes de ser da minha sogra, pertencia ao meu sogro. E quando ele faleceu, a minha sogra ficou com ele. E às vezes, ela contava para o meu marido e eu que ouvia a voz do seu falecido esposo pelo rádio. E sempre que tocavam as músicas favoritas dele, ele cantava junto.
Ela jurava que era a voz dele e eu sempre acreditei nela. Mas eu fingia não acreditar, pois o meu marido não gostava que eu acreditasse nessas coisas que pra ele era bobeira. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás! Essa história que eu vou narrar aqui circula pela minha família há anos. E acreditem, é real. A minha tia-avó, antes de morrer, ela confessou tudo o que fez em vida ao meu tio, que era o seu sobrinho e pastor. A minha tia-avó, que vou chamar aqui de Maria, quando era jovem, era uma mulher muito visionária e estava sempre investindo em seu futuro, pois tinha o sonho de se tornar cantora. E talento ela sempre teve de sobra, mas eram tempos difíceis. E as mulheres eram muito menos beneficiadas do que os homens em praticamente tudo. E quando ela fez 18 anos, apareceu um homem em sua casa que se dizia empresário e a prometeu uma carreira na música. Ela aceitou a proposta do tal rapaz e foi com ele para Belo Horizonte. E mais tarde, ela foi descobrir que esse homem era um cafetão. E logo, a minha avó foi para uma casa de prostituição. E com o decorrer do tempo, ela passou por vários atos de humilhação e crueldade naquele lugar. E a sua dívida era enorme com os donos da casa, pois eles cobravam das meretrizes até a estadia. Ela sempre orava todas as noites pedindo para que aquilo acabasse, mas segundo a mesma, Deus nunca ouvia as suas orações. Mas um certo dia, a minha tia-avó conversava com as outras mulheres que se prostituíam ali, e todas elas queixavam do tipo de vida que levavam. E foi quando uma das mulheres disse: "Não temos para onde ir, e só Deus pode nos ajudar. Vamos ter fé, que se Deus quiser, nós vamos sair dessa vida." E foi quando a minha tia-avó respondeu: "Eu já estou cansada de orar e não resolver nada. Eu vou passar a orar agora pro diabo. Quem sabe assim ele me escuta." As mulheres que estavam ali repreenderam a minha tia-avó e fizeram o sinal da cruz. E naquela mesma noite, a Maria teve um sonho com um rapaz alto e elegante, e o mesmo dizia que poderia ser o seu protetor, e tudo dependeria dela. A Maria perguntou quem era ele, e ele disse que era o diabo, mas não estava ali para lhe causar mal, mas muito pelo contrário, ele queria dar a ela uma vida digna e justa. E em troca, ele só queria a sua devoção e reconhecimento. A Maria aceitou. A figura disse que aquilo era um sonho, mas ela, para concretizar o pacto, deveria desenhar um sigilo que ela viu em sonho, e ela deveria guardar esse selo sempre com ela. E o que ela quisesse era só ela meditar na figura e pedir ao Duque do Inferno tudo referente a riquezas. E se ela quisesse saber se a proposta era real, ela deveria dizer bom dia para a primeira pessoa que ela visse quando acordasse.
e logo em seguida perguntasse: você sonhou com uísque hoje? E a pessoa responderia: sim, sonhei. Sonhei que você dava uma festa e havia muita bebida nessa festa. E quando a Maria acordou, ela logo viu a senhora da casa a chamando e dizendo que a noite daquele dia seria muito especial, que muitos convidados importantes estariam ali. Então, era para todas elas saírem para comprarem roupas. A Maria logo se lembrou do sonho, mas achou que era besteira de sua cabeça. Mas mesmo assim perguntou à sua patroa se ela havia sonhado com uísque. E qual foi a resposta da mulher? Sim, ela disse que estava em uma festa e que essa festa ocorria em uma mansão e que a Maria era dona da mansão e estava dando a festa e havia muita bebida para todos os convidados. A Maria achou aquilo muito estranho, então ela lembrou do desenho que ela tinha que fazer, que era o sigilo que ela viu em sonho. Ela desenhou exatamente como viu no sonho, mas não se convenceu totalmente. Mas naquela mesma noite, ela tinha um cliente, um rapaz muito bonito e elegante, que por sinal, parecia o mesmo rapaz do sonho da noite passada. O rapaz era muito rico, ele pagou os donos da casa pela Maria, e assim a teve por toda a noite. E foi a primeira vez que ela se apaixonou por um cliente, e aquele rapaz também dizia estar apaixonado por ela. O mesmo a levou daquele lugar e pagou todas as dívidas que ela tinha com os donos do bordel. O tempo passou, os dois se casaram. Maria se desfez daquele pedaço de papel e ela tatuou no seu antebraço aquele desenho, que era o selo de ativação do Duque do Inferno. Maria conseguiu realizar o sonho de entrar para o mundo da música. Tiptoe through the garden, by the garden, up the willow tree. Tiptoe through the tulips with me. A mesma gravou alguns álbuns e até se apresentou em Nova York. Ela morava em uma mansão, tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar, e o seu marido era um completo cavaleiro, além de ser muito misterioso. Ele tinha certos hábitos estranhos, e um deles era nunca ir à missa com a Maria, e ele sempre a esperava do lado de fora da igreja, e ela nunca havia se tocado da verdade que ela havia feito um pacto com o demônio. 10 anos se passaram e o seu marido disse que estava na hora deles terem um filho. A Maria concordou e assim ela ficou grávida. E durante a sua gravidez, o seu marido chegou e revelou a Maria toda a verdade que ela já sabia, mas nunca quis enxergar. Ele disse que o diabo havia feito uma proposta há 10 anos e ele deu tudo a ela e pediu apenas a sua devoção em troca. Mas ela foi uma tremenda traidora, pois em todo esse tempo ela só prestou adoração a outro Deus. E depois de dizer isso, a ficha de Maria caiu e ela percebeu que aquele homem era o mesmo homem que ela havia visto no sonho. Ou seja, ele era o mensageiro do diabo. Ela olhou para a tatuagem do sigilo do Duque do Inferno que ela havia feito em seu braço, e naquele momento a tatuagem começou a coçar e sangrar em seguida. O seu marido disse a ela que ela teria uma segunda chance, porém ela deveria sacrificar o seu filho em nome do diabo e pedisse perdão e também demonstrasse gratidão por tudo que ela conseguiu. Ela então se negou a entregar o próprio filho e mandou seu marido ir embora. Ele simplesmente virou de costas e saiu. E quando a Maria
olhou para o seu braço. Aquela tatuagem com o selo do sigilo do Duque do Inferno havia desaparecido. E consequências enormes estariam por vir. Bem, uma delas foi o filho de Maria nascer morto e deformado. Ele parecia um demônio quando nasceu. E dias depois, a Maria descobriu estar com câncer e veio a falecer 3 meses depois. Mas antes de falecer, ela conseguiu reencontrar a sua família, os seus pais e irmãos, e ela confessou toda essa história ao seu sobrinho, que era pastor de uma igreja evangélica. E ela usou todo o dinheiro que havia ganhado no tratamento de sua doença, mas no final de nada adiantou e ela morreu pobre. Bem, Fael, essa é a minha história sobre a minha tia-avó que fez um pacto com o diabo. E todos da família afirmam que essa história é real. Espero que acreditem. Boa noite. Boa noite, Fael. Eu gostaria de compartilhar o meu relato baseado em um acontecimento real na minha vida. Eu vou me apresentar aqui com o nome fictício de José. E quando eu tinha 16 anos, eu morava com a minha mãe e os meus 2 irmãos. E a gente tinha uma rotina tranquila. Até que um dia, a minha mãe chegou do trabalho muito estranha, com um olhar diferente, pedindo para retirar da casa todos os nossos brinquedos. E depois disso ela passou o dia inteiro falando besteiras e coisas sem nexo. Até que chegou a hora de dormir e tudo começou a piorar. Ela acordou a casa inteira de madrugada, desesperada, gritando comigo, pedindo para eu parar de assoviar. Mas o problema é que eu não estava assobiando. Ela voltou a dormir muito desconfiada e eu também. E novamente, umas 4 ou 3 da madrugada, ela acordou novamente no meu quarto gritando comigo, falando para eu parar de assobiar. E mais uma vez, eu não estava assobiando. Então, ela com um semblante de ódio, foi até a cozinha, pegou um óleo benzido, veio em minha direção com esse óleo dizendo: "Eu quero ver você assobiar agora." Enquanto passava o óleo com o sinal da cruz na minha boca. Bem, a princípio, aquele óleo ardeu muito e eu pensei que iria morrer, porque ela não estava parando quieta. Andava de um lado para o outro me xingando. E no outro dia, bem cedo, todo mundo acordou, mas a minha mãe ficou dormindo. Ela estava muito doente e com os olhos fundos, e a sua voz estava rouca. Porém, mais tarde, umas 4 horas, ela começou a gritar de dentro do quarto dela e quebrando tudo que havia lá. E com uma voz muito grossa. Então, ela pegou o meu irmão mais novo de 1 ano e o levou para o banheiro e então começou a tomar banho com ele. Mas tudo começou a ficar estranho quando já se passavam mais de 8 horas e ela não saía de lá. Eu e os meus irmãos fomos chamá-la para tirar o meu irmão mais novo e também tirá-la de dentro daquele banheiro. E assim, tiramos o meu irmão pequeno de lá, vestimos o meu irmão e fomos todos dormir. E depois disso, umas 2 horas da madrugada,
acordamos com barulhos vindo do quarto da minha mãe. Eu levantei e disse para os meus 2 irmãos ficarem lá, que eu iria ver o que estava acontecendo. E chegando lá, a minha mãe estava deitada na cama chorando, pedindo ajuda, dizendo: socorro, eles estão na minha cabeça. Ela continuou a dizer coisas sem pé nem cabeça, e eu decidi passar a noite com ela lá, pois haviam 2 camas. E enquanto eu estava tentando dormir, a minha mãe virou para mim e, com os olhos abertos, fixo em mim, ela começou a cochichar bem baixinho, palavras incompreensíveis. Eu comecei a ficar com muito medo e perguntei para ela o que ela queria dizer, pois eu não estava ouvindo nada. Ela nada respondeu. Então, eu levantei para tomar um copo de água e decidi passar no quarto dos meus irmãos e ver se estava tudo bem. E chegando no quarto dos meus irmãos, eu abro a porta e me deparo com uma sombra negra em cima do meu irmão mais novo, o mesmo que havia passado 8 horas com a minha mãe dentro daquele banheiro. E quando eu acendi a luz, aquela sombra imediatamente desapareceu. Eu decidi voltar para o quarto onde estava a minha mãe. E chegando lá, eu tomei um susto enorme, pois quando eu abri a porta, eu me deparo com ela em pé, com os olhos todos brancos e sem mover um músculo. Eu fiquei muito assustado com aquilo e voltei correndo para o quarto dos meus irmãos. Tranquei a porta. Em seguida, eu escuto passos no corredor da casa e depois batidas na porta. E uma voz, semelhante à da minha mãe, dizendo o seguinte: crianças, abrem a porta. Eu não respondi nada e percebi que o meu irmão tinha acordado. Eu olhei para ele e fiz sinal de silêncio. Aquilo se estendeu pela noite toda. No outro dia, eu saí do quarto sozinho e vejo a minha mãe como se nada tivesse acontecido. Ela fazia o café da manhã. O dia foi passando, estava tudo normal. Até que chegou a noite e novamente ela, em um ato de loucura, começou a falar com a voz grossa e em uma língua que eu não conhecia. Ela pegou o celular dela, quebrou inteiro e começou a comer, cortando a sua boca e cuspindo sangue a cada mordida que ela dava. Pensamos em levá-la para o hospital, mas não tínhamos como e ela não aceitou sair de casa. E depois disso, ela surtou e começou a quebrar a cozinha inteira, copos, pratos e talheres. Ela caiu no chão desmaiada e não acordou mais. Então, eu a levei para o quarto dela e depois de cobri-la com um cobertor, eu fui dormir. E quando eu estava saindo do quarto, ela acordou e chamou por mim e disse para eu ficar com ela, porque ela estava com muito medo. Eu fiquei e logo depois ela começou a gritar e do nada colocou a mão na boca e arrancou um dente sem esforço algum. Levantou rapidamente e foi até a cozinha, que estava toda suja de cacos de vidro. Ela pegou uma faca e começou a se cortar inteira, braços, pernas e até as mãos. Eu e os meus irmãos pulamos em cima dela e tentamos a impedir, mas ela era muito forte e jogou o meu irmão no chão. Resolvemos deixar ela lá e sair dali, pois ela estava muito estranha. Eu e os meus irmãos fomos até a casa de um amigo da minha mãe para pedir por ajuda. E ele disse que já sabia o que era, assim que nós explicamos tudo para ele. Ele foi até a casa de um pastor e o chamou para ir lá na casa resolver essa situação.
E chegando lá, a minha mãe continuava na cozinha e estava no mesmo lugar, sentada no chão com uma faca na mão. E assim que o pastor chegou, conseguiu acalmá-la e tirar a faca da mão dela. Aí levamos ela para o quarto e começamos a orar sobre ela. E parecia que aquilo que estava dentro dela não estava gostando muito. Ela se debatia, hora ou outra levitava, e segundo o que o pastor falava, o que estava dentro dela saía e voltava constantemente, como se não quisesse ir embora. Ou quando um espírito saía, outro voltava para o corpo da minha mãe. E era assim o dia todo, até que tudo aquilo nos cansou e resolvemos parar. E eu me senti muito triste por não poder fazer nada pela minha mãe. E isso durou pelo menos uma semana. Quando tudo finalmente acabou, a minha mãe nos contou o que aconteceu com ela durante todo esse tempo. E segundo os relatos dela, ela passou 4 dias no inferno, dentro de um lago de enxofre, e 3 dias sendo chicoteada e fugindo de criaturas horríveis que ela não conseguia descrever. Ela procurou uma igreja para frequentar, a qual ela frequenta até os dias de hoje. Muito obrigado, Fael, por contar o meu relato e desejo a todos aqui uma boa noite. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Moacir e contarei aqui alguns relatos sobrenaturais que ocorreram comigo e conhecidos. Bem, eu ouvi um relato no seu canal sobre a pedra que comia gente e fiquei muito impressionado, pois isso eu dou certeza que é real. E tem uma lenda local sobre este fato no interior de Pernambuco. E uma situação muito similar ocorreu comigo e com conhecidos. E eu contarei aqui com o máximo de detalhes. Bem, quando forem ao Rio Formoso, no litoral sul de Pernambuco, tenham muito cuidado se passar pela Estrada do Siqueira, na área rural do município. É que numa das margens da via sem calçamento, uma grande pedra negra de aproximadamente 3 metros de altura, com um rosto humano esculpido pela natureza. Os habitantes da região chamam a formação rochosa de Pedra do Rei Midas, por acreditarem que a imagem reproduz perfeitamente a face do lendário governante da antiguidade, cuja notória cobiça fazia com que tudo que tocasse virasse ouro. Bem, se fosse apenas pela semelhança com o famoso monarca, não haveria problemas. Mas o que os moradores do município garantem é que sempre à meia-noite a pedra se abre ao meio e dentro dela é possível ver um tesouro dourado ou uma belíssima mulher nua. E quando o passante desavisado, atraído pelo ouro ou pela beldade, entra na passagem aberta da rocha, e assim a pedra se fecha, fazendo com que o curioso desapareça para sempre. Talvez seja por isso que à noite, aquele trecho da Estrada do Siqueira seja tão deserto. Ou será que você duvida e se arriscaria a passar por lá numa noite dessas? O ano
Era 1996. A minha família e eu nos mudamos para o município de Barreiros, em Pernambuco. Mais precisamente para um sítio que ficava entre o Rio Formoso e Barreiros. O sítio ficava literalmente no meio do nada, e só tínhamos água encanada, pois a luz elétrica nem existia por lá. Naquele sítio morávamos os meus pais, o meu irmão mais novo de 9 anos na época e eu. Sobrevivíamos da nossa criação de animais, pesca e das plantações. E tirando todo o sobrenatural que acontecia por aquelas bandas, o lugar era legal de se viver. E por quase 25 anos, eu pensei que o que aconteceu comigo, eu achei que era sonho, ou alguma coisa que eu imaginei ter visto. Mas como não foi somente eu que presenciei tais fenômenos, eu tenho certeza que tudo foi real. Numa noite, quando eu tinha 16 anos, eu tinha ido dormir bem tarde, porque o meu pai demorou voltar para casa e eu tive que ficar acordado para abrir a porta assim que ele chegasse. E assim que ele chegou, eu fui dormir e por volta das 2 da manhã, eu fui acordado com alguém me cutucando o ombro. Eu podia sentir a mão batendo rápido e gentilmente no meu ombro. E lembro de ter visto o braço e a mão se afastarem de mim quando eu abri os olhos. O quarto estava escuro, mas tinha a luz da lua o suficiente vindo da janela para eu conseguir ver que o meu irmão mais novo estava de pé ao lado da cama. Ainda meio grogue, eu perguntei o que ele queria. E foi aí que eu vi que o rosto não era dele. A cabeça tinha um formato de pedra e era meio amarronzada. E o corpo tinha a aparência de barro seco. Eu olhei direto para a cara e lembro que os olhos eram 2 buracos negros. E ele não tinha olhos e tinham apenas 2 grandes buracos negros. O corpo era parecido de barro, mas normal. Porém, tinha a mesma cor que a cabeça. E ele parecia estar vestido com uns trapos meio amarronzados. E também tinha cerca de 1 metro de altura. A essa hora, eu já estava berrando feito louco. Eu era um cara bem grandinho. Então, raramente me sinto ameaçado e com medo de algo. Mas naquela noite eu descobri o que era o terror. Então, a coisa jogou a cabeça para trás, escancarou a boca e riu. Porém, nenhum som saiu dela. Mas dava para ver fisicamente que ele estava rindo de mim. Eu sentei na cama, tentei alcançar o fósforo para acender o candeeiro. E sem nunca tirar os olhos daquela coisa. E enquanto eu tentava riscar o fósforo, aquilo continuava rindo. E então começou a andar na direção do pé da minha cama, como se quisesse dar a volta nela. Ele apontou o dedo para mim de novo, jogou a cabeça para trás enquanto gargalhava novamente. E assim que ele alcançou o pé da cama, eu consegui riscar o fósforo e a coisa simplesmente sumiu quando a luz fraca inundou o quarto. Eu continuei berrando histericamente até que o meu pai veio correndo ver o que estava acontecendo. Ele falou que eu havia sonhado com tudo, riu e me falou para me acalmar e ir dormir. Bem, até parece.
pois naquela noite eu não consegui dormir novamente. Bem, eu nunca me esqueci daquele rosto da criatura, e guardem essa informação. Meses mais tarde, um tio nosso veio morar com a gente no sítio. Ele havia acabado de separar da esposa e resolveu vir esfriar a cabeça no meio do mato. Esse tio passou a me levar em suas pescarias à noite, no rio Una. Íamos por volta de 18 horas e retornávamos às 22. Bem, nós passávamos pela dita estrada do Siqueira, e quando vi a pedra do rei Midas pela primeira vez, algo naquela pedra me chamava muito a atenção, pois a mesma parecia que tinha um rosto esculpido, e olhando melhor, eu pude ver que aquele rosto esculpido pela natureza lembrava muito o rosto do ser que eu vi entrando no meu quarto. Neste momento, o meu coração quase saiu pela garganta. Eu e o meu tio seguimos caminho naquela noite escura, e cada um em seu jumento. E ali, os 2 jumentos empacaram e não quiseram passar de jeito nenhum pela pedra. O meu tio logo me disse que aquilo não era coisa natural, mas ele conhecia uma reza para o Exu da encruzilhada liberar o caminho, e assim ele fez a tal reza. E não se passou muito tempo, os jumentos se acalmaram e seguimos o nosso caminho em paz. Eu contei para o meu tio toda a história que aconteceu comigo meses atrás, e falei da pedra que tinha uma aparência semelhante com a criatura que entrou em meu quarto. E foi aí que o meu tio me contou uma história muito intrigante. Ele dizia que aquela pedra comia gente, e no passado muitas pessoas desapareceram em armadilhas criadas pela pedra. E teve um homem que passava por essas estradas à meia-noite com a sua esposa, e foi quando ele viu algo brilhando em cima da pedra. E mesmo seu cavalo relinchando e o alertando que algo de ruim estava ali, o homem ignorou o alerta. Ele deixou a sua esposa o esperando em cima do cavalo e foi até lá ver do que se tratava todo aquele brilho. E quando ele chegou mais perto, ele viu que a pedra estava com muitas moedas de ouro em sua volta. Assim, ele, muito feliz, foi catando tudo e gritando para a esposa que estavam ricos. Porém, algumas moedas estavam entre a pedra, bem no meio, em algumas aberturas. E o homem foi até lá pegar todo o ouro. Porém, num dado momento, a pedra se abriu rapidamente, engolindo o homem e se fechando em seguida. A sua esposa nunca mais o viu, e ninguém nunca mais teve coragem de se aproximar da pedra, depois de ouvir o relato da mulher que agora era viúva. Bem, naquela noite, essa história me assustou muito. Mas no dia seguinte, eu disse para o meu tio que a história era boa sim, mas eu não acreditava. Então, ele disse que na próxima pescaria me provaria que tudo o que ele disse era verdade. E 3 dias depois, voltamos no rio Una para uma nova pescaria. E naquela noite, pegamos muitos peixes. E na volta, assim que chegamos na tal pedra, o meu tio pediu que eu esperasse um pouco. Então ele pegou alguns peixes e foi atirando na pedra. E ele jogou
uns 4 ou 5 peixes grandes lá no meio da pedra. Eu perguntei se ele estava ficando louco. E ele disse para mim apenas observar. E assim eu fiz. Mas durante uns 15 minutos nada aconteceu. Então eu falei para irmos embora e pedi para ele buscar os peixes que ele havia atirado na pedra. Mas ele não teve coragem. Então eu disse que ia eu mesmo pegar os peixes. Mas o meu tio disse que não era uma boa ideia. Bem, eu já estava assustado e decidi que era melhor irmos embora. E confesso que não andamos nem 200 metros e vimos um clarão vindo por trás e um barulho de explosão logo em seguida. O meu coração quase saiu pela boca. E saímos dali disparados com os jumentos. E apesar de nós não olhar para trás, tínhamos certeza que aquele clarão e o barulho vinham da pedra. A pedra havia comido os peixes e só estava esperando que nós nos aproximasse para pegar os nossos peixes, para assim nos comer também. A pedra fez uma armadilha para nós em cima da armadilha que o meu tio havia feito para ela. E nunca mais passamos por aquela estrada à noite. E apesar de contar toda essa história para a família, ninguém acreditou em nós. Porém, o seu Gervaldo, um vizinho que morava a 500 metros do nosso sítio, ouviu toda a história. Para minha surpresa, ele acreditou. E ele disse que lembrava sim do homem que foi devorado pela pedra. Inclusive o mesmo homem e a sua esposa eram os seus amigos. Ele também contou que não só a pedra é assombrada, mas boa parte da estrada do Siqueira também. O seu Gervaldo me contou que quando era moço e passava por aquela estrada à noite voltando de uma caçada para casa, uma criatura grande, que parecia um porco do mato que andava feito gente, o perseguiu pela escuridão da lateral da estrada. E aí, o seu Gervaldo abandonou a sua caça no meio da estrada. Daí, ele correu estrada fora e foi quando a criatura se revelou. A fera foi até a caça que o seu Gervaldo havia deixado no chão e com muita ferocidade começou a comer aquilo. E daí, o seu Gervaldo teve certeza que aquela criatura era um lobisomem. E a partir daí, em toda a época de quaresma, um homem desconhecido batia à porta do seu Gervaldo e falava para ele deixar muita carne do lado de fora da casa. Ou então, ele entraria e comeria o seu Gervaldo. E o seu Gervaldo assim fez por toda noite de sexta-feira de quaresma de cada ano. E o dia que ele não fez, aquela criatura invadiu seu terreiro e devorou seus 3 cães. O seu Gervaldo contou todo o terror que passou e os barulhos que a besta fazia enquanto devorava os seus cães. E depois, aquilo urrou ferozmente tentando invadir a casa, e quando a besta foi embora, uivos terríveis eram ouvidos ao longe. E aquela noite foi a pior de sua vida. Naquele dia, o seu Gervaldo me chamou para tomar um café e me contou várias histórias de terror. E outra que achei bem legal foi a do tacho de ouro assombrado. Perguntei a ele se ele poderia me contar sobre a história do tacho de ouro, a qual ele havia mencionado. E ele me respondeu:
Olha, eu posso sim. Eu conheço muitas histórias. Afinal, eu já passei dos 80. Mas vou lhe contar uma muito interessante, que é verdade pura. E isso eu soube quando ainda era criança. Pois eu conheci bem o caso e as pessoas na época. E pode acreditar, no curral velho onde morava o seu Antônio Nogueira, o velho Eduardo, um antigo escravo, ele sonhou que no forno de torrar farinha havia um reluzente tacho de ouro, e era uma riqueza medonha. Aí ele ficou muito impressionado com a mensagem, e esse Eduardo correu animado até a casa do seu amigo Mané e contou um impressionante e revelador sonho. E ele queria um companheiro na sorte grande. Combinaram secretamente os dois de irem arrancar o tesouro à noite, sem que ninguém das redondezas percebesse o movimento. Alegre, o Mané, ele dizia que de agora em diante não iria mais trabalhar. Agora, os outros é que iriam trabalhar para ele, e só iria comer carne de gado, vestir roupas boas, de linho e ouvir música de radiola. Pois bem, lá se foram os dois sorrateiramente à noitinha carregando as pás. O Eduardo levava um lampião para clarear o lugar do tesouro. Ali estava tudo escuro, e o povo das redondezas já estavam tudo dormindo. E eles foram no exato local indicado pelo sonho. Cavaram um pouco a terra e logo viram a tampa do tacho de ouro. A luz do lampião clareou o tesouro, e assim deixando tudo brilhante. Os olhos do Mané quase que pularam da cara e brilhavam mais do que o tesouro de tanta felicidade e cobiça. O Eduardo ficou só esfregando as mãos e com uma cuspideira medonha. Então, o Mané, mais afobado, começou a encher as mãos com as moedas de ouro, como se não acreditasse nas maravilhas que via. E nesse nervosismo, uma das moedas caiu da mão dele no chão, bateu numa pedra e trincou. Aí, tudo virou carvão de uma só vez. É como diz a ciência. Eles olharam dentro de todo o tacho e agora só havia pedaço de carvão. Tudo virou carvão. De amarelo, tudo ficou preto. Bem, foi uma triste desilusão para os dois. Estavam com tudo nas mãos, todo aquele dinheirão, e agora não tinham mais nada. E estavam mais lisos do que quiabo na goela. Entristecidos pela má sorte, os dois amigos se retiraram desanimados do local e fracassados naquele intento. Perderam a sorte de ficarem ricos por bobeira. E perto do lugar onde aconteceu tudo, havia umas casinhas bem pobres, mas ninguém viu o reboliço do local. E de manhã, um dos caboclos da casa passou pela casa de farinha e viu a arrumação da terra remexida com a escavação. Ele foi lá e viu o tacho cheio de carvão. Estranhou e resolveu investigar. Curioso, o caboclo matutou aquela arte e, por pressentimento, ele deu umas pancadinhas no tacho e o ouro se desencantou na sua vista. O bigode do homem quase entrou pelo nariz, pois era ouro demais. E parece que o cabra era rezador. Conhecia as coisas escondidas.
ele pegou o ouro e desapareceu para sempre. Ficou rico e foi gastar longe. E só depois é que o velho Eduardo e o Mané souberam. E foi aí que a dor deles aumentaram. Bem, essa é uma série dos relatos assombrados que uns aconteceram comigo e outros me contaram. Eu ainda tenho muitos outros que aconteceram comigo quando me mudei para uma casa assombrada em Minas Gerais. Porém, contarei em uma próxima oportunidade. Boa noite. Os fenômenos sobrenaturais sempre estão à nossa volta e só falta o momento certo para que eles se manifestem. Primeiramente, eu gostaria de dizer que até esse acontecimento eu jamais tinha visto ou ouvido nada de estranho. Eu até costumo brincar dizendo que sou uma cega e surda espiritual. Já o meu irmão, ele viu um monte de coisas estranhas. Pois bem, o meu marido, o meu filho e eu fomos passar o carnaval em Cabo Frio com os meus irmãos. Uma bela noite, eu fiquei sozinha em casa e corria tudo normal quando em um certo momento tocou a campainha. A noite estava linda e a lua cheia iluminava todo o caminho até o portão, mas acontece que ao lado dele havia uma árvore que é conhecida como Chapéu de Sol. Ela deixava o local totalmente nas sombras, e quando estava a meio caminho de lá, o meu irmão que tinha tocado a campainha, ele lembrou que estava com a chave e logo em seguida ele entrou. Ele veio andando na frente, a minha irmã atrás e o marido dela depois, e por fim, atrás deles, entrou uma figura que deu para perceber que era feminina. Ela tinha longos cabelos negros e compridos e um saião vermelho. Ela fumava charuto e tinha uma garrafa de uísque na mão direita. Por mais que parecesse estranho, eu pensei que era Ana Lúcia, uma amiga nossa que tinha um lindo cabelo comprido. O meu irmão chegou até onde eu estava e eu voltei conversando com ele. A minha irmã e o meu cunhado passaram por mim, mas eu não vi a Ana passar e me virei para cumprimentá-la. E quando me virei, não tinha ninguém lá. Então, eu perguntei ao meu irmão, cadê a Ana Lúcia? Ao que ele respondeu que não sabia dela, que ela não estava com eles. E naquele momento, eu me lembrei de uma coisa. A Ana Lúcia havia cortado o cabelo pelos ombros, e aquela pessoa que havia entrado com meu irmão pelo portão não poderia ser ela, e ao mesmo tempo havia desaparecido. Bem, a Ana tinha uma pomba-gira que acompanhava ela, porque ela era do terreiro de Quimbanda, e essa pomba-gira a proibia de cortar os cabelos. Bem, eu não posso falar o nome da pomba-gira, mas posso dizer que é uma pomba-gira muito poderosa, pois a Ana fez uma amarração amorosa para o seu ex-namorado com essa pomba-gira. E não se passou muito tempo e o homem já estava caidinho aos seus pés. Bem, agora, quanto a essa pomba-gira que entrou pelo portão junto deles, eu não sei de onde veio, para onde foi e o que ela queria seguindo a todos. Eu fiquei assustada com aquilo, sendo que esse fato, até agora, foi a primeira e única coisa estranha que eu vi em minha vida, e pretendo que continue assim. E quanto a Ana, ela pagou um preço muito caro, pois a pomba-gira cumpriu o que prometeu, que foi dar o ex da Ana de volta. Mas a Ana não cumpriu o trato com a pomba-gira.
E assim, ela veio a sofrer muito. Tem uma vida desgraçada e vive na miséria. Bem, aqui eu quero deixar um alerta a todos. Se prometer algo que seja para uma pombagira ou para um Exu, cumpra, pois as consequências podem ser terríveis. Boa noite. Isso aconteceu comigo quando eu era uma garotinha, e eu tive várias outras experiências, mas essa ficou realmente marcada na minha cabeça, mesmo após todos esses anos. É como se tivesse acontecido ontem. Quando eu tinha 10 anos, bem, por acaso, eu tenho 39 agora. Então, dá para ver há quanto tempo foi. Nós morávamos em uma casa no campo, e só tinha algumas casas em volta, e nenhuma era perto da nossa. Era uma casa boa. O meu quarto ficava na frente da casa, e o dos meus irmãos ficavam na frente do meu. Eu estava sempre assustada no meu quarto, mas numa noite eu estava mais assustada do que o normal. Eu tinha acabado de ir para a cama e estava tentando ficar confortável na cama. A minha cama ficava com a cabeceira encostada na parede e ficava entre o meu armário e um outro armário onde a minha mãe colocava os lençóis e outras roupas de cama e toalhas. A minha cama ficava entre os dois armários. E assim que eu deitei a cabeça no travesseiro e fechei os olhos, o outro travesseiro que ficava do lado do meu se mexeu e começou a ficar quente. Era como se alguém tivesse deitado a cabeça lá. Isso me apavorou, mas nem tanto quanto o que aconteceu em seguida. Eu sentei na cama e olhei para o lado onde estava o armário com os lençóis e toalhas, e de repente, um ser enorme de pele avermelhada e chifres negros que pareciam sair do meio da testa, ele apareceu, e ele também tinha um rabo como de cavalo, dentes afiados e um sorriso maléfico, e estava nu. Ele andou até o armário, abriu a porta, ele colocou algo lá dentro que eu tenho quase certeza que era o tridente que ele segurava, e a porta se fechou em seguida. E depois ele se virou, andou até a minha cama, e então ele desapareceu. Eu fiquei tão assustada que eu pulei da cama, corri para o corredor e bati com tudo em uma enorme caixa de meias que o meu pai trouxe do serviço. E foi assim que os meus pais me encontraram, com o pé no ar e o resto de mim enterrada em um monte de meias dentro da caixa. E depois disso, eu implorei para os meus irmãos trocarem de quarto comigo. E então nós trocamos. E eu nunca vi nada no meu quarto novo. Pouco tempo depois, nós vendemos a casa e nos mudamos para o Rio de Janeiro. Bem, essa foi a pior experiência que eu tive em minha vida. Boa noite. Há alguns anos atrás, quando eu tinha 9 ou 10 anos, os meus pais mandaram eu e o meu irmão para a casa dos meus avós para passar o final de semana. Eles tinham uma velha casa de 2 andares e 3 quartos, e o quarto principal era no andar de baixo, e os outros 2 eram no andar de cima. E eu fiquei no quarto que era da minha mãe, que era cheio de bonecos que ela colecionava quando era pequena. Eu fui dormir cedo porque estava cansada da viagem de 3 horas até lá. Eu dormi assim que deitei,
mas acordei depois de algumas horas, sem sono nenhum. O meu irmão estava roncando alto no outro quarto. Então, eu levantei e fechei a porta do meu quarto, e aquilo foi assustador, já que eu tenho medo de escuro e geralmente durmo com a porta aberta. Então, eu decidi abrir um pouco as cortinas para deixar entrar um pouco de luz no quarto. Eu acabei dormindo depois de um tempo, mas acordei com o som das músicas clássicas do Robert Johnson. Elas tocavam suavemente no andar de baixo. Bem, eu não dei muita atenção àquilo, mesmo as músicas de Robert Johnson parecendo ser bem sinistras. Mas com o canto dos olhos, eu pude ver sombras se movendo. Eram sombras dançando. Eu olhei na direção da sombra e vi 4 pares de bonecos, vestidos formalmente e deitados no chão. Naquele ponto, eu já estava morta de medo e tapei a cabeça com o lençol. Eu fui e voltei a dormir. E quando eu acordei de manhã, os bonecos tinham se movido mais ainda e estavam a meio metro da minha cama. Eu os coloquei no lugar e não contei a ninguém sobre o que aconteceu. Alguns meses depois, os meus pais mandaram meu irmão e eu para lá de novo para passar o final de semana. E desta vez, eu insisti em dormir no outro quarto. Eu me senti mais segura lá e dormi rápido. Mas no meio da noite, eu acordei com o som das músicas do Robert Johnson tocando no andar de baixo. A música tocava suavemente, e quando eu olhei por baixo da minha cama, todos os bonecos estavam abraçados e dançavam como se fossem valsa. Eu juro que o meu medo foi tanto que eu desmaiei ali mesmo. No dia seguinte, pela manhã, quando eu acordei, fui logo procurar os bonecos no chão do quarto, mas não havia nada. Bem, uma coisa eu sei. A partir daquele dia em diante, eu nunca mais voltei para a casa da minha avó. Boa noite.